aqui, fakes. Está aqui. Espera aqui, já estamos. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível, por todas as razões. Agradeço, thank you, obrigado. Estou a achar que a parte da tarde é bastante interessante, deve ser de formação profissional académica minha, mas vamos falar de coisas menos simpáticas, ou então muito simpáticas, na lógica conservadora. Mas eu vou pegar no que André Inácio disse, sim, direitos fundamentais, com certeza, sem dúvida Estado de Direito, mas pegando rapidamente. O objetivo será este. Como é que se garante a cibersegurança e a ciberdefesa num Estado de Direito Democrático? É que há aquela coisa da... Mas não falava da vírgula. Sim, isto não é só um Estado. Não é suficiente pensar na segurança interna e na segurança externa de qualquer Estado. Isso é pouco. Aliás, o problema é, aqui, o que é que legitima a ação do próprio Estado. Nomeadamente, pegar nos tais não beligerantes especiais que são os cidadãos ou súbditos do próprio Estado. Até onde é que pode ir a ação de efetivação da segurança interna ou externa à custa dos próprios cidadãos? Dizendo mais, numa lógica cyber, à custa das liberdades dos próprios cidadãos. E aqui não faz mal nenhum começar por princípio. Sim, que é um princípio que está logo no preâmbulo e no artigo 1º da Carta, Mário João, dignidade da pessoa. Foi para isso que a guerra foi feita e vencida, a que acabou em 45. É também o que encontramos no artigo 1º da Constituição Portuguesa. Está aqui jovens do Brasil, também é umas bases da União, na Constituição de 88, dignidade da pessoa humana, e é também o artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Aliás, pensando aqui, olhando para o André Inácio e para as hierarquias, se olhar para a Carta, antes da vida está a dignidade. A dignidade da pessoa humana como macro-princípio. E começamos por aqui. E dignidade implica liberdade. Neste contexto. No contexto da nossa cultura ocidental. Até podemos dizer mais, da nossa cultura judaico-cristã. Sem dignidade, sem liberdade, sem livre-arbítrio, não há poder legítimo. É por isso também que nós temos na Constituição o artigo 7º, número 3, se ainda existe um direito à rebelião, que dizia o Sr. José Gonçalves Pereira, se está no artigo 7º para os outros, também está por maioria da razão internamente. Aliás, ainda no tempo da Troika, estive numa conferência com o nosso colega e meu ex-aluno, Jorge Bacelar Gouveia, dizendo que, face à Troika, podíamos exercer o direito de rebelião. Bom, está bem. Ele é o homem da segurança. Inclusive era nova, para não para o agora. Sim, mas temos esse, termos globais, como também temos no artigo 22, direito de resistência. E dizer também que não há raison d'état que permita cilindrar direitos fundamentais. Isto, se queremos que valha a pena continuar. É que, repito, o Estado só por si, o exercício do poder só por si, não chega. É necessário, claro que é necessário. É necessário também conjugar, com certeza, a adequação prática. Mas como?
aliás, também, e voltemos, que isto encontramos nos vários instrumentos, e passarei muito rapidamente, quer de direito internacional, quer de direito interno, duas válvulas de segurança. Uma é a limitação de direitos, outra é a suspensão do exercício de direitos. E faz sentido, quer em termos de segurança interna, em alguns casos, como também faz, eventualmente por maioria da razão, em termos de defesa de segurança externa. Aliás, é por isso que está no artigo 19 da Constituição, tal como está. Agora, eu deixo, antes que se adormeçam ou se escapem, eu deixo já a conclusão. Nesta dimensão ciber, poderá haver diversas formas de compressão ou suspensão. Agora, o que não dá, ou que não é pensável, é uma monitorização, e eu acentuo permanente, das pessoas. Ou seja, o Estado, por razões de segurança, interna ou externa, não está habilitado a vigiar permanentemente os seus cidadãos. E aí voltaríamos, bom, às TVs do Orwell, ou hoje temos na China. Sim, com algoritmos de identificação facial, com uma difusão brutal de câmaras, que já, na China já estão mais que no metro de Londres. Sim, aliás, aos alunos uma coisa incrível, foram colocadas na China, isto para descontrair momentaneamente, foram colocadas na China câmaras nas casas de banho públicas. Eles dizem que não há nenhum ser humano a ver, é só uma câmara com um computador, porque havia furtos de papel higiênico. Isso é incrível, alguém é apanhado a furtar papel higiênico e recebe em casa, porque o algoritmo identifica pela foto, como identifica quem passa quem cruza a rua fora da passadeira, e recebe automaticamente em casa um papelinho da multa para lhe pagar. Não, papel higiênico é duas coisas. Estou a pensar é quando passa o custo provavelmente com mal cavalo o papel higiênico de primeira qualidade. Bem, limitações, rapidamente, Conselho da Europa, Convenção Europeia de Direitos do Homem. Sim, pode haver ingerência pelo exercício do direito do respeito à vida privada e familiar. Nestas condições, claro que a segurança também é segurança, em sentido amplíssimo, são viáveis. Isto poderia elaborar muito, poderei encontrar coisas minhas em Google, algumas até em vídeo, mais detalhadas. Como também podemos ir até ao estado de necessidade, do artigo 15, número 1. Caso de guerra, deixei para eles elaborarem o que é que há, até que ponto há a guerra, ou outro perigo público que ameaça a vida da nação. Interessante ver da vida da nação, isto é 1950. Cada parte pode tomar as providências que derroguem as obrigações na estrita medida que exigir a situação. É uma proporcionalidade mais exigente. Mas aqui, ainda é Conselho da Europa, pensar na chamada, para além da jurisprudência Marper, isto tem que ver com a recolha e conservação de prova por tempo indeterminado, mesmo quando não existe acusação, nem sequer suspeita. Temos, sobretudo, o Acórdão Zakharov. Este acordo é relativamente recente, é de dezembro de 2015, e vem dizer que os serviços de informações da Federação Russa não podem, aliás, isto é em inglês, porque isto quis passar como estava, porque nos processos do Tribunal de Estrasburgo as línguas de trabalho são o francês ou o inglês. E aqui diz que para haver uma monitorização das telecomunicações, aqui seriam telemóveis, por parte dos serviços de segurança, uma monitorização continuada,
mesmo que não permanente, não cumpriria os requisitos do artigo 8, número 2 da Convenção da respeito à vida privada e familiar. Ainda o Conselho da Europa diz isto, recordando logo que esta manhã o Rogério Bravo referiu na Convenção de Budapeste de Cibercrime. O Rogério Bravo diz, bom, lembrem-se que aqui é possível recolha em tempo real de dados relativos ao tráfego, estamos aqui com metadados. Aliás, hoje é preciso perceber que a recolha e tratamento de metadados é uma ameaça muito maior do que o acesso ao conteúdo das comunicações, porque elas podem estar completamente codificadas e com uma cifra tão complexa como aquela de referir a frutas. Isto não tem que ver com o último campeonato, imagino eu, mas fruta, de vários tipos de fruta, e basta haver uma cifra de fruta, e legumes, etc., para o conteúdo das comunicações ser incompreensível. Agora, saber onde estava, com quem comunicou, como se moveu, como se cruzou, isso sim é relevante hoje. Para dizer que a Convenção de Budapeste e depois a nossa lei do cibercrime, a Lei 109 de 2009, admite recolha em tempo real de dados de tráfego e interseção de dados também de conteúdo. Mas, evidentemente o tal mas, artigo 15, salvaguardas. Não só a proporcionalidade, mas também de proteção de direitos humanos, neste caso, sobretudo, tem a ver com respeito à vida privada do ciberespaço. Mais depressa, a União Europeia. Pois isto começou, como o André Inácio disse bem, com a componente económica. Sim, mas isso foi verdade até Maastricht e deixou de ser verdade em Lisboa. Ou seja, é preciso perceber que a componente de direitos fundamentais como core, como base dos tratados e da própria União, ficou em primeiro lugar, deslocando a componente económica. Quer dizer, aquilo que se afirmava como alguma malícia sobre a proposta de Jean Monnet e depois a declaração Schuman e do spillover era mesmo verdade. O objetivo era político. A via económica, sobretudo depois do falhanço do Congresso de Amsterdão e depois da CED, a relevância económica foi a saída encontrada. Bom, também pensar até estes direitos fundamentais na mesma base são, se formos à pesca, a primeira afirmação no artigo 21, onde começa a pesca no Tratado da União, são direitos fundamentais da política externa. A Carta, eu tenho dito isso muitas vezes, é bom que não se esqueça, que a Carta, que deixou de ser uma proclamação política, em Lisboa deixou de ser uma proclamação política para ser o terceiro pé para além dos dois tratados. E com o mesmo valor, é o que diz o artigo 6º. Depois também é preciso pensar que na Carta deu-se efetivamente uma constitucionalização de dois direitos diferentes, privacidade e proteção de dados. Sendo que no proteção de dados temos, não é uma duplicação, mas temos um reforço no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 16. Mas a União Europeia, se isto é essas programações todas, de vez em quando escorrega. Derivas. Escorrega, mas tem alguém, já veremos quem, não um chicote, é uma coisa que ainda havia no meu tempo, imagino de quase todos desta mesa, que era uma régua. Os meninos pisam o risco e levam. E eu levei umas quantas. Quer por partidas, quer por não fazer trabalhos de casa. Começámos com a Diretiva de 2006 sobre a conservação de dados. Assim, o terrorismo, atentados de Madrid, depois os atentados de Londres, foi uma coisa bestial, que é, vamos conservar os dados de tráfego, os metadados, toda a gente tem um smartphone, e portanto mais tablet, mais portáteis, e isto foi ótimo porque deu para apanhar os fulanos da Al-Qaeda. Vamos fazer isso para frente.
temos outra que está em transposição, que eu tenho vindo a trabalhar, que é direto, como aliás o André já se sabe, nós tivemos por ter tido há um ano atrás uma coisa sobre isto, fomos sabotados, quase literalmente, que é a diretiva PNR. A diretiva PNR, que aliás, depois estamos para o debate, mas parte de uma mentira, que é a impossibilidade de repersonalizar as informações ao fim dos 6 meses. O que é que isto significa? Que neste caso até vai ser a PJ. Aliás, eu soube logo na altura, porque a Sílvia disse-me que encontrei em Madrid, pronto, que é parte do terrorismo, convencemos a ministra, como já tínhamos feito a despesa para os equipamentos, em vez disto ir para o CEF ou ir para a Secretaria-Geral, para a coordenação, isto fica da PJ porque já temos carros e fica muito mais barato. E isso convenceu a Sra. Ministra da Justiça. Pronto. Agora, o que é que isto vai dar? Como os dados vão continuar a ser acumulados, entrando lá com os tais algoritmos até preditivos que falava o Rogério esta manhã, vai ser possível saber não só quem é que cruzou no aeroporto, mas quem se vai cruzar daqui a uns meses. Bom, mas isso com cuidadinho. A estratégia de cibersegurança claro que diz expressamente que o objetivo é a proteção dos direitos fundamentais. E começa por aí. Também o Programa Europeu em matéria de segurança, o de 2015, já após Charlie Hebdo, vem dizer o seguinte, mas eu estou a ser completamente conservador, isto até foi o Presidente Juncker, que lá foi, isto é a primeira grande decisão da Comissão Juncker neste domínio, dizer assim, bom, nós só estamos aqui, isto só vale, eles só não ganham se nós preservarmos o nosso modelo de liberdades. Porque se tivermos que abdicar das liberdades para os combater, eles já ganharam. Isto foi dito por Juncker na apresentação e está dito sistematicamente. Inclusive, eu falei há 2 minutos atrás, na Diretiva 2006, falarei logo a seguir no Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça, Digital Rights Ireland, que nessa estratégia de maio de 2015 é citado umas 5 ou 6 vezes. Aliás, as red lines nesta matéria é as que não foram postas nem pelo Parlamento, nem pelo Conselho, nem pela Comissão, mas foram postas pelo Tribunal no Digital Rights Ireland. E isso é assumido. Bom, mas continuamos também com a diretiva NIS é um bocado estranha. No articulado nada, é só o último considerando que faz assim um lip service aos direitos fundamentais. Mas voltamos a encontrá-los quando é mais para doer, nomeadamente quando se trata desta unidade de identificação de conteúdos na internet, a questão do terrorismo, onde eles também têm à procura de fake news e conteúdos do ISIS. Atenção, isto aqui é feito no regulamento Europol com salvaguarda de direitos fundamentais e da tal privacidade. E também, o mesmo é explicitamente dito na diretiva de 2017 na luta contra o terrorismo, da nova. Bom, mas aqui o essencial é sempre aqui o Tribunal de Justiça. É que, perante a suposta pressão da opinião pública, que não é tão verdade, aliás, vimos agora que mãe do André Inácio nem se importa muito já pelas facas. Sim, é que a opinião pública também não diz aquilo que o Rogério diz que ela diz, que não se importa da liberdade. Isso provavelmente o Rogério não ouvir muito, ou ler muito o RT. Isto é o que Moscovo acha que devemos cá pensar. E como nós sabemos, aí há mais de 50 anos, Moscovo não diz a verdade. Isto vai é cíclico.
Sim, mas isto era o regime, dizia, porque havia Rádio Moscovo, dizer Moscovo não diz a verdade, é tudo fake. Não acreditem que é tudo fake. Podem acreditar mais ou menos na BBC, em ondas curtas, mas isto, ondas médias na altura. Mas também, Severes, Teletossevérides. O que é que Teletossevérides vem dizer? Isto é do Natal, contos do Natal de 2016, que não dá, em nenhuma circunstância, fazer acumulação genérica de informações sobre as pessoas para nenhuma finalidade. Bom, Schrems também diz que veio dizer isto, que também na parte externa as regras norte-americanas antiterroristas permitem, sem controle judicial, ou permitiam, que os dados dos cidadãos europeus tinham para ser transportados via Safe Harbor, estavam desprotegidos. Tanto que o acordo de Safe Harbor, 2003, foi anulado. Sim, porque quem é a última palavra é do Tribunal de Justiça, não é dos outros. Bom, portanto, é também que isso é possível limitar direitos fundamentais. Sim, a jurisprudência, não é que seja necessariamente com base no artigo 52 da Carta, mas isso é uma visão atualística. É possível limitar direitos fundamentais com fundamento de combate ao terrorismo, o acórdão CAD e o acórdão Al-Aqsa, também para crimes graves, como o acórdão Zacuridis. Em Portugal, quando estamos em Portugal, sim, artigo 1º, a República Soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Depois, é possível restringir, 18 número 2, desde que os pressupostos sejam esses. Nós estamos mais direitos fundamentais, são direitos de dar e garantir, no regime mais exigente. E também suspensão de direitos, mas só em caso de estado de situação de emergência. Quando for declarado com as garantias institucionais da Constituição. Quer dizer, sem isto não há suspensões. E depois também temos as várias provisões que temos que pensar sempre. 26 número 1, 34 número 3, a 64 número 3 é muito chata, diz que as ingerências só em casos da lei em matéria de processo criminal, não é da recolha de informações de segurança, é de processo criminal. Diz que isso não se pode mudar, claro que sim, aliás, a Assembleia da República tem poderes de revisão desde 2016. Não os exerce porque os cúpulas partidárias não terão bolso suficientes para isso. Mas legitimamente é possível. Não é preciso sequer ir a maioria de 4 quintos para arrancar antecipadamente. Mas mais, se nós formos, não é muito trabalho ir ver a Constituição, como é que está a segurança interna e externa, sim, o que é que diz? Polícia, e voltando à questão da segurança interna que dizia o André Inácio, sim, defender a legalidade democrática, aliás, nem sequer é tudo, a legalidade é legalidade democrática, sim, que é também o que deveria fazer o Ministério Público, por exemplo. Ou é uma conversa nossa. Aliás, o Ministério Público não defende nem a legalidade nem a democrática, defende-se ele próprio e a agenda política que serve. Garantir a segurança interna e os direitos cidadãos, sem contradições. Pois também volta a prevenção de crimes. E atenção, incluindo crimes contra a segurança do Estado. Só pode fazer-se com observando as regras gerais e com respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não se pode deitar o bebê com a água do banho. Fundamental, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Depois também, na Convenção Internacional, internacionais princípios de respeito aos direitos do artigo 7º, direitos dos povos, e depois também, no que toca à defesa nacional, garantir ordem constitucional que inclui os direitos fundamentais, obviamente, aliás,
instituições democráticas concentram-se grande parte em matéria de direitos fundamentais. E aqui a resposta política não é coerente. Já foi falada aqui a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Aliás, é interessante porque logo no ponto 2 temos que assenta princípios gerais de soberania do Estado, princípios gerais da União Europeia para a cibersegurança, e na estrita, é interessante o advérbio, na estrita observância da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, dos Dados Fundamentais da Europa, da Carta da União Europeia, da proteção dos direitos fundamentais, e depois chama a atenção, nem sequer só exemplificativamente, para liberdade de expressão, dados pessoais e privacidade. Quer dizer, mesmo sendo o governo que era, eles perceberam que isto é o essencial a isto. O mesmo temos, no que seria mais duro, na Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que em termos cronológicos é anterior, mas como é embate especial, entendi começar para outra. E vamos por aí. O que é muito estranho é que é um ato anterior, isto é um ato, uma tal jogada de antecipação ainda da ciberdefesa, conseguem a orientação, o despacho do Ministro da Defesa, nesta altura, como é que se chama aquele fulano do Porto? Como é que ele se chamava? Pronto. Esse. Eles conseguem... Miguel Branco. E com 99 ou 120% de certeza, este assinou o que os dirigentes do Ramos puseram para assinar. Mas este despacho, que se antecipa à cibersegurança, eles marcaram terreno, mas conseguem fazer tudo e nem sequer uma referência daquelas, se for na lapela, fazem direitos fundamentais. Nenhuma. A defesa pensa na soberania, pensa na segurança, mas para quê? Provavelmente, como ouvimos esta manhã, o que se tratava em primeiro lugar é salvaguardar a própria integridade dos militares. Sim, ouvi esta manhã. Sim, foi dito que o objetivo da ciberdefesa era garantir a integridade das Forças Armadas. E eu achava que era garantir a integridade do país, a soberania e dessas coisas. Mas não, era para garantir em primeiro lugar as Forças Armadas. Pronto, ok? Com alguma privatização isso resolve-se. O que leva, isto para terminar, afastamento da monitorização permanente. Em primeiro lugar, há aqui um elemento que está semi-esquecido, foi importante, que estava inicialmente no 35 número 13, agora está no 35 número 6 da Constituição, que é o número único. Eu voltei a procurar e achei muito interessante quando foi preciso tratar do cartão de cidadão, o parecer da CNPD. É que nós temos que ler o A35, número 5, em termos de neutralidade tecnológica. Não é só não ter um número único. O objetivo na altura foi responder a uma lei que tinha sido aprovada uns meses antes. O Zé António Barreiro explica isso, aliás, na Constituição logo inicialmente. Eu depois consegui tirar a limpo com o anterior presidente do INE, que compraram uns equipamentos da IBM para os censos de 1970 e acharam que finalmente iam pôr a DGS, já não havia PID, havia a DGS, a funcionar como deve ser. Em vez de funcionarem com relatórios a papel químico, máximo 3 cópias, passavam a ter a ESPID a funcionar com computadores. Exatamente. E convenceram, como já tinham os computadores comprados para os censos, já tinham o equipamento, já estava tudo lançado. Aliás, uma das primeiras decisões do Ministério da Justiça pós-25 de Abril foi suspender a aplicação da lei que criava o registro único. Mas hoje o que é que nós temos que pensar? Não é daquela questão do Big Data. Não, faça o artigo 35, número 5 da Constituição,
a utilização de meios tecnológicos que permitam a indexação de dados e a interconexão em termos que levem ao mesmo efeito, e voltamos ao que disse o Mário João, o mesmo efeito, a ideia é o mesmo efeito, não são legítimas. Essa é uma das coisas que me diz que a diretiva PNR vai ser complicada. Pois também, a lei de 32 de 2008 transpôs a diretiva de 2006. Eu cheguei a dizer no primeiro SINCIC, e eu achava que sim, que era uma diretiva, que era uma lei muito moderada. Era moderada. Aliás, não há nada parecido com o que tentou fazer na Alemanha com a alteração da lei de telecomunicações, que depois o Tribunal de Karlsruhe mandou abaixo. Agora, o que é que se passa? Mesmo sendo moderada, e voltei aqui até neste sítio com o Carlos Cabreiro e o Gélio Bravo, que estavam assustadíssimos com o Digital Rights Ireland, continuo a defender que mesmo Digital Rights Ireland, que os critérios do Tribunal de Justiça continuavam a ser respeitados pela 32 de 2008. Onde, e perdoem uma metáfora pobre, a porca torceu o rabo, foi com o acórdão Teletus Veritas. E nessa base não temos condições para essa lei continuar vigente. Aliás, é algo até disruptor, mas em 18 de julho de 2017, a CNPD pôs cá fora uma deliberação formal a dizer para nós essa lei é incompatível com os pesos do Tribunal de Justiça. Sim, o artigo 8º da Constituição manda aplicar estes critérios, nós vamos assumir que ela está revogada. Ou melhor, que é ineficaz. É ineficaz. Porque não é uma questão de hierarquia, é uma questão de eficácia. Não pode produzir efeitos. Pelo menos enquanto Portugal fizer parte da União Europeia e o Tribunal não inverter a jurisprudência. Depois também, eu vou terminar quase já. Depois é que temos o Tribunal Constitucional não é tão ativo como o da União Europeia, mas mesmo quando houve um acordo entre o antigo arco da governação para aprovar o regime jurídico dos sistemas de informação da República, como o professor Cavaco era e é economista, mas era presidente, teve assim um vibe que foi, vou suscitar a apreciação prévia da constitucionalidade. Desse muito a mal. Quer dizer, a questão da recolha de metadados caiu só com um voto contra e dois do SIS. Pronto, então isso estava mentalmente capturado. Caiu. Bom, como também está no Tribunal Constitucional, aí o professor Marcelo já foi um pouco mais prudente, não pedia a cautela, não pediu a apreciação. O professor Cavaco foi à cautela, não pediu a apreciação. O professor Marcelo, como suspeitava que o Tribunal Constitucional deixasse cair, e ele à cautela não o fez. Mas isto ainda é um fruto do anterior arco da governação. Isso foi para apreciação sucessiva. E depois há uma coisa interessante. É que parece que houve um rebate de consciência do atual governo. Foram apanhados com a mão no bolo. Dizer que era preciso regulamentar. E o governo não regulamentou. Já vamos desde agosto, e não regulamentou. Provavelmente porque o governo ou o partido que apoiou o governo arrependeu-se de ter alinhado neste. Ainda assim, com todo o cuidado que foi posto na redação desta Lei Orgânica 4 de 2017, não está prevista nenhuma monitorização permanente. É casuística, mas mesmo assim irá longe demais. E terminei, acho que fui um bocado chato, mas olha, é o que se arranja.